Boa tarde a todos e todas. Todos aqui sabem que a transição para uma economia menos dependente em carbono ou neutra em carbono está impondo uma série de desafios para países, governos, empresas e pessoas. Que se aplicam de maneira diferente em cada país. Cada país tem a sua maturidade, nós vamos falar um pouquinho disso ao longo desse painel. Mas esses desafios também são oportunidades. Podem se tornar oportunidades e já são. Esses fatores, todos esses desafios e oportunidades, eles são vários, eles estão interligados, têm intensidades diferentes, mas todos geram feedbacks e impactos uns nos outros. Eu vim no avião hoje de manhã, listei alguns. Aqueles que vieram mais à mente. A eletrificação renovável, claro, é uma das principais, mas a inserção do gás e dos biogases e os biocombustíveis nas matrizes, a mobilidade sustentável, consumo energético com sobriedade, o acesso a grids, muito importante, os nexos energia elétrica e alimentos e energia elétrica e água, a integração molécula com o elétron, a integração regional, já foi falado aqui hoje de manhã, as vocações e as matérias-primas de cada país, cada região, os padrões ESG sempre em movimento, sempre em expansão, as metas e os objetivos claros, transparentes, atingíveis, publicáveis, realizáveis, com métricas, KPIs públicos e científicos, os hard to abate, aquelas cargas que são difíceis de você eletrificar via grid, o financiamento para isso tudo, a preservação daquilo que ainda não foi impactado, tudo isso com muita informação, educação das populações, educação ambiental, educação climática. As pessoas não se engajam se elas não souberem o que está em jogo. Isso é muito importante, pelo menos na visão da ENGIE. E isso tudo precisa ser feito com justiça e inclusão. Como a gente diz, ninguém pode ficar para trás. Felizmente, como eu disse, isso se aplica de maneira diferente em cada país. Felizmente, o Brasil partiu nessa jornada de uma posição muito vantajosa. 85% da nossa capacidade instalada para geração de eletricidade já é renovável, limpa e renovável. Você tem abundância de matérias-primas, segundo a empresa de pesquisa energética. Em 2050, nós teremos 15 vezes a quantidade de matérias-primas em comparação à nossa carga de demanda de eletricidade em 2050. Isso é único. Para complicar um pouquinho mais, os governos têm ainda que defender a modicidade tarifária e a segurança energética, e não estou vendo o Jorge aqui, ainda tem que atrair investimentos acima disso tudo. E as empresas ainda precisam ter transparência nos seus reportes, precisam lidar com estándares cada vez mais demandantes, ser um bom lugar para trabalhar e ainda tem que dar resultado. Bom, isso tudo, como eu disse, se aplica em regiões, empresas e países de maneira diferente. No Brasil, é o que a gente vai tratar aqui, nós temos 3 grandes empresas que estão em posições diferentes da cadeia da energia, mas todas elas impactadas diretamente e têm riscos e oportunidades ligados a todos esses temas. E mais o MIDIC, que vai nos trazer uma posição também, uma visão diferenciada de governo, uma visão sobre a indústria. Eu queria começar com o Ricardo Mussa.
O Ricardo, além de presidente da Raízen, uma grande empresa produtora de etanol e biocombustíveis, ele também é o chair do Task Force de Transição Energética e Clima, do B20. E eu estava com ele na sexta-feira, quando foi apresentado as recomendações. Eu queria perguntar para o Ricardo, para a Raízen, quais são as grandes oportunidades e desafios na transição energética, mas também queria que você trouxesse essa visão B20, o que o mundo está falando e quais um pouquinho dessas recomendações que vocês fizeram que serão parte do G20. A discussão do G20. Né? Obrigado, Ju, obrigado, uma honra estar aqui nesse painel tão bacana. Mas começando pelo B20, para quem não sabe, o B20 é um grupo que ajuda e faz recomendações para auxiliar nas discussões do G20. Né? E esse ano eu tive como chair lá e é super interessante, porque, como você falou, cada país tem uma necessidade diferente, tem uma visão diferente, então foi complexa a discussão, não foi uma discussão simples. O que eu vi no caso aqui da transição energética, eu não me lembro na história da humanidade a gente ter um tema genuinamente global. Acho que nem o Covid foi algo tão global como a mudança climática, né? Porque do Covid, você podia lá, o país se fecha, Nova Zelândia se fechou, ninguém entra, ninguém sai, eu faço minha própria vacina, resolvo meu problema. Na questão da mudança climática, não adianta, eu sempre dou o exemplo da Noruega, né? Não adianta a Noruega eletrificar inteira e ficar um país 100% elétrico, com nenhuma emissão, que isso vai, assim, ajuda, mas não resolve o problema. Então, no meu grupo lá do B20, era genuína a participação, a Engie estava lá, todo mundo estava lá, em tentar buscar políticas claras que atendessem o mundo inteiro. A gente saiu lá com 3 recomendações. Uma recomendação era triplicar a produção de renováveis até 2030. Acho que a grande mudança, ninguém mais fala de 2050, é coisa de curto prazo. Isso era muito relevante, ou seja, tem que triplicar a produção de renováveis até 2030. Tudo com base em ciência, né? Segundo ponto era dobrar a eficiência, aí entra a eletrificação, que você tem que ter muita eletrificação para ter mais eficiência no processo produtivo, ou seja, tem que consumir menos energia. E o terceiro, que era o tema mais difícil, era como é que você reduzia o desmatamento, por exemplo, pagando pela floresta em pé, que a gente chama de nature-based solutions, né? Soluções baseadas na natureza, que aí era super complexo, como é que você premia um país por não desmatar. Então, essas foram as 3 recomendações lá do B20, depois de extensas discussões, e agora vamos para o G20 tentar influenciar para os países adotarem essas recomendações e transformar isso em coisas práticas. Né? Voltando para o seu ponto da Raízen, a nossa contribuição, o que eu vejo desse momento? Né? Eu vejo eu sempre uso essa mesma frase, eu acho que o Brasil está do lado da solução, não do problema. Então, quando eu vejo toda a discussão que está acontecendo hoje, como é que isso reflete? A gente já está adiantado na transição. Eu olho as metas que eu tenho, eu vejo empresas multinacionais muito maiores do que a minha empresa, as metas de 2050, onde a Raízen está hoje. Então, isso traz para a gente um super benefício, porque a gente vai, como a gente é parte da solução, o Brasil e a Raízen, nesse caso, a gente tem muito mais demanda do que a gente consegue atender. Então, eu acho que o Brasil está no lugar certo, né? Que a gente tem um país que tem muito recurso natural, tem sol em abundância, tem terra, tem água, tem gente para trabalhar, ou seja, tem uma boa força de trabalho, e o mundo precisa do que a gente está fabricando hoje. Então, hoje, assim, a oportunidade de investimento aqui para ser um grande hub de exportação de energia renovável é clara. Né? Então, para mim, o pessoal fala da mudança climática, o Brasil tem a chance de ajudar o mundo e se beneficiar ao mesmo tempo, porque a gente vai trazer muito investimento para cá. Agora, como é que isso reflete na minha empresa e reflete no Brasil? Vou dar um exemplo prático do setor sucroalcooleiro, como a gente é um grande produtor de biomassa. Né? A gente tem lá a cana-de-açúcar, para quem não sabe, a cana-de-açúcar é uma planta super eficiente em converter sol em biomassa, só que a gente usa muito mal essa biomassa no nosso setor. Lá 1/3 da energia da cana está no caldo da cana. Quem foi na feira consumir caldo de cana, você vê o cara espreme a cana ali e sobra o bagaço. Né? E o bagaço hoje é muito mal aproveitado. 80% da biomassa do setor sucroenergético é usado para rodar a própria usina. Quem vai numa usina de cana-de-açúcar parece uma Maria Fumaça de 150 anos atrás. Você roda a usina a vapor.
Não tem nada mais ineficiente do que rodar um processo produtivo onde você roda uma moenda a vapor. Então, olha que interessante. Hoje o Brasil começa a ter energia solar e eólica em abundância e barata. E aí você tem um setor que hoje não usa essa energia. Hoje a gente queima bagaço de cana para produzir energia para botar na rede. Então, na minha visão, se a gente conseguisse integrar, você falou da integração da molécula com a água, do elétron com a água, se você conseguir pensar num sistema em que o setor sucroalcooleiro, em vez de exportar energia para a rede, eletrifica, você vai eletrificar. Imagina que você consiga eletrificar todo o setor sucroalcooleiro brasileiro. Vai sobrar um monte de bagaço. Aí você pega esse bagaço e faz etanol, que é uma tecnologia nova. Você transforma o bagaço hoje em etanol com etanol de segunda geração. Aí você exporta essa energia para a Europa. Então, hoje, a forma do Brasil exportar energia solar e eólica em abundância, como a gente não consegue estocar vento, como a gente não consegue ter tanta bateria, o pessoal da Sigma vai falar um pouco aqui de bateria, mas o Brasil hoje não tem tanta bateria, a gente tem que pensar no sistema brasileiro, que vai ser um país com excedente de energia renovável, como é que a gente se posiciona para atrair mais investimento em industrialização aqui, e também como a gente se posiciona para exportar energia para outros países do mundo, porque o nosso papel agora na transição energética é ser parte da solução e não do problema. Tem países hoje que reduzir emissões, o Brasil tem que reduzir desmatamento, mas no resto a gente está muito bem. Tem uma super oportunidade para a gente, no nosso caso aqui, eletrificar o nosso setor e virar um super exportador. A gente vai aumentar hoje, sem eletrificar, eu vou aumentar em 50% a produção de etanol sem um pé de cana a mais. Só com tecnologia. Então, hoje tem muita oportunidade, se o governo também ajudar a posicionar o Brasil como um hub de exportação de Sustainable Aviation Fuel, que é SAF, exportação de HVO, de produtos líquidos renováveis, que é o nosso caso de biocombustível, tem uma baita oportunidade de a gente aproveitar o excesso de energia local para poder ser um grande hub de exportação e também de industrialização. Então, acho que são as duas coisas que vão acontecer e eu acho que a gente vai se beneficiar porque a gente está na hora certa, no lugar certo, e está no lado certo da discussão. A gente é parte da solução e não do problema. De fato, é o power shoring, é um dos fatores, é uma das oportunidades que o Brasil tem, exportar também produtos industrializados. Exatamente, se atrai. Dada essa abundância de energia renovável que nós temos, isso deveria ser um atrativo para empresas que estão em países que não vão conseguir cumprir suas NDCs ou suas metas próprias de empresas dentro dos seus países de origem. Eu vou passar agora para o João Marques. João, parceiro aí de campo de batalha no setor elétrico. Uma clássica utility, assim como a minha empresa, lutamos nas mesmas brigas. Nós temos um setor muito complexo. A gente brinca na ENDE que o nosso setor elétrico é que nem aquele jogo dos palitinhos que a gente tenta mexer um, mas acaba embolando tudo. Cada um que você mexe, embaralha tudo. Dada a multiplicidade de fontes e origens de capital e todas as complexidades regulatórias para fazer isso tudo funcionar e funcionar com grandes empresas privadas e listadas, que é um grande desafio também, e o Brasil, a propósito, tem soluções únicas e criativas, como, por exemplo, o MRE, que permite empresas financiarem, construírem, contratarem grandes projetos hidrelétricos, sendo privadas e listadas. Isso é único. Eu não conheço nenhum outro país que tenha nada parecido. Mas, dada essa complexidade e todos esses fatores, João, como é que a EDP vê as oportunidades e os desafios assim no curto, no médio e no longo prazo na transição energética? Muito bem, obrigado, Gil. É um prazer estar aqui convosco. Agora o sotaque vai ser ligeiramente diferente. Bom, respondendo, o Brasil, objetivamente, eu concordo, é parte da solução. Os 85%, algo assim, de energia renovável. Logo podemos dizer, ok, legal, está tudo feito, podemos ir embora, mas não é bem assim. Há muitos desafios. O desafio essencial é como conciliar targets que são públicos, que são das entidades públicas,
com investimento, dinheiro que é de privados. E o dinheiro só investe se os projetos forem rentáveis. E se o dinheiro não investir nesses projetos, não se cumprem os targets. Isto é um problema do planeta Terra. Os targets de renováveis para 2030 do mundo, não do Brasil, do mundo, não vão ser cumpridos. Porquê? Porque não há dinheiro privado que tenha sido canalizado na quantidade necessária para cumprir os targets. Para quem gosta de estatísticas, o Brasil em 2023 teve 11 giga de adições renováveis sem considerar o solar GD. Sem considerar o solar GD, 11 gigas. O que é que a EPE acha que vão ser as adições em 2027? 4 gigas. Ou seja, passamos em 23 de 11 para 4. Será que há menos vento e menos sol, menos condições climáticas? É evidente que não. Mas então porquê? Por duas razões. Porque investir hoje em geração renovável é complicado pelos preços de mercado, o nível dos preços de mercado. A futura liberalização dificulta, para não dizer uma palavra mais forte, que haja leilões de renováveis, porque as distribuidoras não se vão comprometer com comprar energia há 15 anos se o mercado liberaliza em 2030. E por isso o Governo, e muito corretamente, quero elogiar o Governo Federal, tentou que existisse um leilão de renováveis. Há declarações do Ministro Alexandre Silveira, muito corretas, mas as distribuidoras não precisam, porque a liberalização vem aí. Em adição, há um palavrão em inglês que se chama curtailment, que era um palavrão do conhecimento de alguns países aqui da região. O Chile tem níveis muito grandes de curtailment, mas o Brasil, especialmente o Nordeste, especialmente o Ceará e o Rio Grande do Norte, também aprenderam o significado desse palavrão. Logo, não há investimento suficiente em renováveis. É necessário aumentar o investimento em transmissão, porque a transmissão é essencial para escoar a geração renovável que está no Nordeste e a demanda que está no Sudeste. Por isso, acelerar a transmissão é crucial, muito tem sido feito, é importante acelerar. E, por fim, nós devemos sempre pensar nas pessoas. E as pessoas, elas interagem com a distribuição. Bem, falar disto em São Paulo, acho que não é preciso grandes comentários, mas a interação das pessoas com a eletricidade nasce na distribuição. E muito foi feito. O Brasil está de parabéns, porque no ano de 23 teve o valor mais baixo da sua história de tempo de interrupção de clientes sem energia. Por isso, o brasileiro médio em 2023, aquele que não teve nem sorte nem azar, o médio, teve 11 horas e 15 minutos sem energia. Valor acumulado no ano. O norte-americano médio teve 5 horas e 30 minutos, metade. Enfim, eu sou europeu, fica mal dizer isto, mas vejam na internet os números. Na Europa é 1 hora. A rede na Europa é muito mais enterrada que nos Estados Unidos, mais subterrânea, o que preserva. Enfim, há várias razões técnicas para isso, mas o ponto essencial é há que investir, sendo este número dos 11 horas e 15 minutos o melhor da história do Brasil, fruto de muito investimento das distribuidoras, mas eu espero que dentro de 10 anos
o Brasil tenha o mesmo que os Estados Unidos, falando de 2 países com rede aérea, dimensão continental, características físicas parecidas. Bom, para isso era uma longa conversa que eu não vou iniciar, mas sem dúvida planejamento é muito importante, planejamento é essencial, capacidade de antecipação dos problemas, especialmente no ambiente de eventos climáticos extremos, compartilhar recursos, enfim, e muitas outras situações. Mas, enfim, foi este o meu contributo nos 3 componentes essenciais do nosso negócio. Obrigado. Obrigado, João. A questão do planejamento também é muito importante. Eu esqueci de citar, talvez um pouquinho mais de planejamento determinístico e menos indicativo fizesse bem ao setor elétrico. Eu não posso falar isso em qualquer lugar, porque corro o risco de ser jogado pela janela. Mas, você quer voltar como era o setor nos anos 80? Não é isso, mas eu acho que, dados os desafios da transição energética e alguns fatores desconhecidos na equação, talvez um pouquinho mais de planejamento determinístico fizesse bem ao nosso setor. Vou pular agora para o outro lado da cadeia. Queria perguntar para a Lígia Pinto, quanto diretora da Sigma Lithium, que é a maior produtora de lítio do Brasil, matéria-prima essencial para os carros elétricos, na linha da mobilidade sustentável, que é um dos grandes, talvez um dos maiores fenômenos industriais recentes no mundo, mas também que no Brasil tem uma competição com outras fontes que tem uma logística já estabelecida, mas essa é uma outra história. Eu queria também saber, na sua visão, Lígia, quais são as oportunidades e desafios para uma empresa industrial como a Sigma Lithium? Boa tarde, parabenizar a Apex, o BID, o governo federal, né, em especial o MIDIC e o MRE, por um debate tão bacana, né? Estamos todos aqui hoje juntos. O Gil nos instigou a pensar um pouquinho, cada um da sua perspectiva de atuação e representação das companhias aí, em termos de desafios e oportunidades nesse momento de emergência climática global e necessário planejamento para a transição energética. E estava pensando aqui um pouquinho dessa perspectiva dos minerais críticos e estratégicos que precisam ser processados para alimentar as baterias diversas, né? Inclusive as baterias de veículos elétricos. Nesse sentido, eu creio que assim, a Sigma aproveitou o desafio da mobilidade urbana precisar se eletrificar e transformou em oportunidade para o país, porque a Sigma hoje ela produz o óxido de lítio para grau bateria, né, apenas para esses veículos elétricos, opera totalmente no Brasil, no Vale do Jequitinhonha, mas o seu mercado é global. Né? Pretendemos que seja doméstico no futuro, à medida que existe, né, um planejamento de produção de carros híbridos, mas no momento já, o Brasil, até porque fez sua lição de casa, né, se planejou muito, criou alternativas como o etanol, o Brasil tem saídas que o resto do mundo não tem ainda. Então, eventualmente, poxa vida, que pena, né, que no custo de vocês tenham que ser inserido nesse momento toda a questão de logística para exportação. Nós estamos com
com muito apoio, né, do governo. O que é desafio, que é ser uma empresa nova nesse sentido, se torna oportunidade, porque é uma empresa que se conforma nesse momento, né? A demanda é global, nesse momento está voltada para a exportação, e o mundo está pedindo um produto verde, e nós podemos fazer verde. Nenhum outro país do mundo produz o concentrado de lítio para bateria como o Brasil produz. É o único no mundo, é o único carbono zero, desde já, é o único que não utiliza químicos nocivos. Então, para as pessoas que eventualmente estão na área e compreendem aí esse processamento industrial do lítio e de outros materiais, é esquisito que não se use o ácido sulfúrico, né? É mais difícil, é mais custoso, foi difícil, teve que ser desenvolvida a tecnologia, mas foi. Zero barragens, né? Então, para quem também pensa em termos de atividade extrativa do mineral para posterior processamento, o mundo inteiro há os salares, né, que produzem lítio de uma forma, e o lítio processado a partir do que os americanos chamam hard rock, né, das rochas, né? Essa produção sempre foi realizada utilizando barragens de rejeitos. O Brasil passou o que passou, sofreu o que sofreu. Hoje, o Congresso está se articulando, né, de forma contrária, que a gente descomissione essas barragens, que as coisas aconteçam. E a Sigma pôde começar já sem barragem. Então, não entra aí o custo do descomissionamento e tal. Então, assim, para finalizar, no final das contas, nós temos um produto novo, sustentável, que representa o país, rastreável, que é difícil hoje, né? Isso é importante, que é produzido com respeito aos direitos humanos, com desenvolvimento social da região, com metas estabelecidas, métricas simples de serem demonstradas. Foi um desafio que o mundo pôs, que o Brasil transformou em oportunidade. Então, assim, fico contente de estar aqui podendo compartilhar. Obrigado, Lígia. Vamos passar agora para o Márcio Elias. Márcio é secretário executivo do MIDIC. A gente falou no início dos fatores, né, das oportunidades e desafios. Claro que tudo isso precisa de políticas públicas que vão desde a capacitação de pessoas, inovação, regulação. Só para dar alguns exemplos: licenciamento moderno, demandante dentro do razoável da ciência e tudo mais. Queríamos ouvir, do ponto de vista do governo, sobre essas oportunidades e desafios para a indústria nacional. Muito bem. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Obrigado, Gil, Lígia, Ricardo, João. Eu estou vendo aqui muita gente conhecida e que eu gosto muito, então vou fazer algumas referências aqui. O Floriano, o deputado Silvio Torres, o querido governador Paulo Artung, um exemplo de homem público, Fabinho, enfim. O embaixador Laudemar, você falou do MRE. O MRE faz uma diplomacia comercial também espetacular. Eu sou testemunha disso no mundo todo. E o presidente Lula, ele, desde a primeira reunião, ainda na transição, dizia o seguinte: o Brasil volta a se posicionar comercialmente ao mundo, ou a economia fica ainda mais periférica. Então, todo o esforço do MDIC com o Ministério das Relações Exteriores tem sido esse: buscar novos acordos, conquistar novos mercados. E como o Alckmin gosta de dizer sempre, doutor Geraldo, quem não faz acordo não é que ele fica parado, ele perde o lugar, porque o outro ocupa o mercado, né? E a nossa Apex, o Floriano, o Jorge Viana, a Ana Repesa, o Lucas, que está ali, o André, enfim, esse time da Apex tem feito um trabalho espetacular.
conquistando resultados históricos, né? Então, estamos muito em festa aqui. Eu preciso cumprimentar a querida Marcela também, que está aqui, nossa secretária da Camex, que lidera uma equipe espetacular. A Marcela, a Tatiana Prazeres, a Andréa Macera, que trabalha com regulação e competitividade, o Pedro Guerra, que é o chefe de gabinete, daqui a pouquinho vai falar com vocês, e eu preciso responder a sua pergunta, então, não é? Como é que o Brasil vê isso? Como é que o governo brasileiro vê como oportunidade em razão do grande desafio que precisa ser superado? Em matéria de transição e de rumo a essa economia verde, vamos chamar assim, que necessariamente deixa de ser uma economia linear, né? Uma economia circular, porque nós vamos ter que investir seriamente nisso, o Brasil vem tomando medidas interessantes. A NIB, a Nova Indústria Brasil, um dos pressupostos é a transição, uma das missões, são 6 missões, uma delas é a descarbonização, a transição para uma economia verde. As demais se associam a isso, porque não é possível, nos tempos atuais, uma indústria que não seja sustentável. Então, se de fato o Brasil sofreu uma desindustrialização precoce e acelerada, né, porque não migrou para serviços, e isso aconteceu, e nós precisamos retomar a política industrial, e hoje ela existe, a política industrial existe, ela tem que ser necessariamente sustentável. Por isso é que nós chamamos de neoindustrialização e não reindustrialização. É a indústria, a nova indústria em novos patamares. Ela precisa ser necessariamente digital, sustentável, competitiva, produtiva, não é, com maior capacidade produtiva ou competitiva, e exportadora, porque esses setores todos que nós estamos falando aqui só se sustenta do ponto de vista do negócio se conquistar mercados fora, não é? Há inúmeros setores, dentre os setores econômicos, que o mercado interno, obviamente, nem justifica o investimento. A indústria de defesa, para não falar em outros. Afora isso, todo mundo aqui já está suficientemente grande para saber que o mundo passa por episódios, às vezes políticos, às vezes climáticos, às vezes trágicos, que vão colocando em xeque as chamadas cadeias globais de valor. Você pega, para não falar da pandemia, que é a lembrança que todo mundo tem, né? Agora, recente. Mas se formos lá no Japão, quando teve o tsunami, aquilo rompeu o fornecimento de semicondutores para a indústria automotiva no mundo todo. Então, na hora em que o mundo está repactuando as chamadas cadeias globais de valor, o Brasil tem uma grande vantagem, uma grande chance competitiva. Eu vou repetir aqui algo que também a gente sempre fala. Brasil, Indonésia e Congo, né? Que tem as grandes florestas e que pode oferecer para o mundo uma indústria mais sustentável. É fato, o Floriano Pesaro também gosta de falar sobre isso, é fato que o mundo escolheu a Ásia para implantar a manufatura, porque o custo, o único fator determinante era o custo, e houve muita transferência tecnológica para a China, não é isso? E a China voltou com o produto para o resto do mundo. E está todo mundo agora se defendendo, minimamente se defendendo. Daqui para frente, como disse o Ricardo, daqui para frente, para atender as metas de redução de emissões, para que a gente chegue lá em 2050 melhor do que estamos hoje, é preciso que a manufatura seja orientada pelo critério da sustentabilidade. Não é só onde é mais barato, é onde é sustentável do ponto de vista ambiental. E, de novo, o Brasil oferece. Mas, então, o governo vem fazendo o PL, Combustível do Futuro, o Plano Nacional de Hidrogênio, a Política Nacional de Hidrogênio, as medidas que nós estamos tomando lá na Defesa Comercial ou na Camex, não é, Marcela? Todas elas sinalizam para isso, e é bom, porque quando o governo demonstra segurança na decisão política e consegue, de algum modo, oferecer, acho que são 3 fatores determinantes: estabilidade política, previsibilidade econômica e segurança jurídica. Se você der os 3, o crédito vai ficar mais barato, o acesso ao investimento vai ser mais barato, empresas como as 3 que estão aqui, não é, vão acreditar e continuar investindo no país, e outros virão, não é? Eu diria que o momento, ele é muito bom. Eu tenho uma grande preocupação sobre isso, Gil, que eu preciso mencionar só.
porque a gente não pode ser contraditório nas decisões políticas. Eu, às vezes, me preocupa pelo seguinte: a nossa matriz energética é sustentável, fontes limpas, 85%, ótimo. Mas ainda a gente convive com a região norte, por exemplo, que usa outro tipo de energia, com diesel. Há aposta em alguma produção de energia a partir do carvão mineral. Se nós não cuidarmos dessa nossa matriz, o aço verde fica questionável, o hidrogênio verde fica questionável, porque o consumo da energia é que vai determinar o baixo carbono. Então, a gente precisa tomar cuidado no diálogo político para deixar claro que essa é uma grande oportunidade. E a gente não pode, nem de longe, cometer o desatino de tomar decisões aí conflitantes com essa meta, com esse objetivo que você quer alcançar. Acho que o governo, por reconhecer que essa é a grande questão posta nos dias de hoje, tem conseguido atrair a tal da confiança do empresariado. Eu vou dar uma boa notícia para todos. A Unido publicou uma lista de 116 países com a posição da indústria. O Brasil ocupava, até o começo do ano, a 70ª posição. Hoje ele está em 40ª posição, de 116 países. Subiu 30 posições. A confiança do empresariado, se nós analisarmos 19 setores da economia, 16 pelo terceiro trimestre sobe a confiança do empresariado. A indústria de transformação cresceu do ano passado para esse 5,4% em termos de faturamento. Estou vendo a Maíra aqui também, da BGF, fundamental para o comércio exterior. O fato é que, se nós conseguirmos conservar, eu acho, Gil, para terminar, conservar essa boa relação que o MDIC vem tentando manter com o setor produtivo e todas as medidas tomadas no governo, desde a assunção do cargo lá para o terceiro mandato pelo presidente Lula, têm sido assim, construídas com o setor privado, diálogo franco com o setor privado. Se nós conseguirmos conservar isso e não cometermos essas contradições, como essa que eu mencionei, eu acho que nós vamos continuar atraindo a confiança do empresariado e sem, obviamente, essa energia, que é o capital, a energia que movimenta o desenvolvimento é o capital, não é? O que o governo tem que fazer é oferecer um ambiente de negócio, como eu mencionei, seguro, né, para que possa continuar. O Brasil tem uma vocação, e isso me anima, uma vocação para essa indústria mais sustentável. Veja o Proálcool dos anos 70, o resultado que foi. Nós fizemos a opção, poderia ter sido o hidrogênio, não era o hidrogênio porque seria muito caro, a energia era muito cara, né? Precisamos resolver essa questão do custo da energia no Brasil. Sobretudo a indústria, a energia para a indústria, assim como o gás para a indústria. Nós precisamos resolver a questão do custo. Mas, enfim, acho que o Brasil tem toda a condição, já provou que tem condição para isso, né? É óbvio que se nós conseguirmos agregar um pouco mais de valor para a commodity que a gente exporta, seria perfeito. Vamos esmagar a soja aqui, né? Produzir biocombustível a partir dela, biomassa e depois exportar. E não, a China compra toda a soja que a gente produz, mas eu preferia ver a nossa soja esmagada aqui no Brasil e vendida desse modo. O mesmo se faz com a cana-de-açúcar, com o álcool, o etanol, enfim. Acho que nós temos uma grande capacidade de investimento. Hoje o Brasil produz, em matéria de biocombustíveis, acho que pouco de 3 milhões de metros cúbicos. A estimativa da biogás é que pode chegar a 80 milhões de metros cúbicos. Um estudo mais conservador fala em 18 milhões de metros cúbicos, talvez seja isso. E o faturamento para a indústria anual pode chegar a 36 bi de dólares de faturamento de biocombustíveis. Então, há uma avenida de negócios capazes de serem viabilizados e o governo federal tem tido a responsabilidade de saber que essa é uma prioridade absoluta. No G20, que absorveu as recomendações do B20, a reunião foi na última terça-feira, foi liderada lá pelo MRE, pela CSEX, pela Tatiana Prazeres, ficou definido que um dos princípios
comércio internacional para o G20 é o comércio com sustentabilidade. Outra é que o comércio precisa ser baseado em ciência. Os avanços precisam ser baseados em ciência. Outra necessidade, que é o fortalecimento do sistema multilateral de resolução de conflito. A OMC precisa voltar a atuar e precisa atuar para todos os países e não apenas para economias frágeis ou em desenvolvimento, como muito se fez, não é? É preciso que a China e que os Estados Unidos da América respeitem a OMC, quanto nós sempre somos obrigados, não é? Agora, é hora da transição, vamos fazê-la. Obrigado. Obrigado, Márcio. Bom, infelizmente o nosso tempo se esgotou. Eu queria só agradecer, então, as falas, participação da Lígia, do João, do Márcio e do Ricardo. Fazer um comentário final. O Ricardo citou, logo no início da sua fala, né, Ricardo, que esse talvez seja o maior desafio do homem, tirando momentos de crise. E me parece uma coisa que nós conversamos lá no início do seu trabalho no B20, sobre nós todos mais ou menos sabermos o que precisa ser feito. Isso é um consenso global, me parece, tirando um ou outro atrito ou conflito aqui e acolá dentro de todos esses fatores que nós mencionamos, parece que todo mundo sabe o que precisa ser feito, né? E eu acho que isso é um bom sinal. Então, queria agradecer a vocês novamente pela ótima conversa. Se eu pudesse, eu exploraria vocês um pouquinho mais, talvez a tarde inteira, seria um prazer. E queria agradecer também a atenção e o interesse da nossa audiência. Obrigado e boa tarde a todos. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.